Saudações, como vocês estão? Espero que esteja tudo ótimo, porque se não está, vai melhorar. Bom, neste vídeo eu vou falar sobre a bruxaria, mas eu não vou falar nada sobre as bruxas de Hollywood, não. Eu vou esclarecer quem inventou a bruxa, de onde veio isso, como se sucedeu, tá? Parece um papo bobo, mas tem gente que até hoje não entende como tudo isso aconteceu, que foi verdade a Inquisição, né? A caça às bruxas. O primeiro surgimento foi da magia, feitiçaria e cultos pagãos. Depois surgiu a bruxaria e em seguida o ocultismo e depois o espiritismo, tá? Mas eu vou começar pela bruxaria, contando assim de uma forma clara, objetiva e em resumo, né? Porque não dá para detalhar muito. Mas não se sabe exatamente em que momento a imagem das bruxas começou, né, a aparecer aí de forma negativa. No entanto, alguns pesquisadores acreditam que isto se iniciou antes mesmo do nascimento de Cristo, a partir de uma expansão cultural indo-europeia sob a ideia do homem ser superior à mulher. Assim, as bruxas, que eram sempre mulheres, elas foram sendo gradualmente associadas aos elementos do feminino tidos como mais perigosos, por ter a capacidade de conhecer a fundo e manipular a natureza, tratamento por meio de ervas. No século XIII, com o surgimento da peste negra, né, que devastou aí a Europa, então a vida na Inglaterra, na época, era muito difícil. As pessoas estavam assim frequentemente passando fome, indignadas, temerosas. A maioria vivia em pequenas comunidades rurais e o país viu sua população mais que dobrar, né, ali entre 1530. Então havia ainda surtos de doenças, né, eventos climáticos, e foi até ligados, né, à pequena era do gelo pela qual passava a região ali no momento e que com frequência levava as colheitas ao fracasso, à fome e logo à morte. Então, acontecimentos ruins do cotidiano podiam ser interpretados como punição de Deus ou reflexos de atos de bruxaria. Havia uma disseminada crença de que bruxos e bruxas eram capazes de causar tempestades, destruir rebanhos, levar pessoas à loucura ou mesmo matá-las. Mas ninguém pensou que elas poderiam assim ser, já que é bruxa, vamos prosperar nossa plantação, né? Não é bruxa, não tem esse poder, mas não pensavam nisso não. A Igreja Católica ela acentuou a ideia do diabo, de modo a responsabilizar, né, algumas pessoas por uma tragédia que ninguém conseguia entender ou explicar. Então, para ressaltar isso, a Inquisição da Igreja Católica, que havia sido criada há décadas, ela destinou seus esforços na identificação e punição das causas dessas mortes em massa. Então, as bruxas afeitas a rituais tidos como pagãos passaram a ser consideradas demoníacas. Então, essa caça às bruxas, ela se espalha pela Europa alemã, tá? E os juízes locais, eles consideraram que a maior parte dos moradores estava formada pelo diabo. As bruxas, elas eram apenas mulheres independentes, cultivando tradições inofensivas que passavam de mãe para filha. Não muito diferente, né, de vovós aí de famílias, geralmente do interior, até hoje, que prepara remédios caseiros. E na época, isso podia ser motivo para ir para a fogueira. Desse jeito. As mulheres, elas atraíam, né, muita desconfiança da igreja, porque elas se mostravam assim habilidosas para lidar com a vida, seja preparando medicamentos ou atuando como parteiras. Então os bispos, eles iam à loucura, né? E isso quem afirma, tá? É o historiador britânico Malcolm Gaskill. Ele é professor da Universidade da East Anglia. Além assim das pobres camponesas, né, mortas por preparar remédios caseiros para os vizinhos, os judeus foram largamente perseguidos durante toda a Idade Média. As reuniões de mulheres no meio rural
seja para ajudar na colheita ou mesmo para pedir fartura, né? Pedir aos anjos, aos santos, eram considerados uma forma disfarçada de sabá. E o sabá significa uma inspiração nos rituais judeus, que indicava a união de bruxas no mato, ao redor de fogueiras, para a realização de rituais diversos. As bruxas também seriam amantes ardorosas dos demônios, o que serviu de desculpa para perseguir pessoas de hábitos também sexuais considerados desviantes. Porque naquela época você não podia nem se tocar porque era algo desviante. Então, como que acontecia essa caça às bruxas? Quando o clero ou pessoas afins desconfiavam ou viam alguma mulher praticando uma receita caseira, fazendo um parto, produzindo um remédio, eles denunciavam e durante várias semanas de tortura, as mulheres acabavam confessando. Porque afinal de contas, aguentar uma tortura é quase impossível. Então, assim, com a esperança de não serem mortas, elas acabavam relatando práticas indescritíveis, gente. Coisas como assim, beijar o ânus do gato, beber sangue humano, sacrificar crianças recém-nascidas. Então, assim, por meio dessas confissões, o mito ganhava credibilidade, levando a mais perseguições e mais histórias de satanismo e tornando assim um círculo vicioso. Elas eram obrigadas a falar, porque ia ser torturada, ia ser morta. Então, vamos tentar não morrer, né? Então, confessavam coisas que não era verdade. Então, elas apareciam, por exemplo, já desde antes na mitologia no Oriente Médio e eram representadas como mulheres que teriam condições de acudir e ajudar o seu grupo em situações difíceis. Eram mulheres sábias que faziam visitas domiciliares às famílias, realizavam partos, tratavam da infertilidade, curavam a impotência. Mas, segundo o cristianismo, que era praticado nessa época, né, isso era coisa do diabo. Veja bem, preciso de fiéis, de dinheiro, imóveis, poder, respeito, temor. Então eu entro com o quê? Eu entro com tudo para fortalecer as minhas ideias, né? Afirmando que somente eu tenho a cura. Assim eram as ideias do cristianismo, tá? Aliás, do cristianismo não, da Igreja Católica. O mais famoso guia para caçar as bruxas, sim, ele foi criado um livro, uma segunda Bíblia pela Igreja. Foi o Martelo das Feiticeiras, né? O Maleus Maleficarum. Então ele foi o primeiro manual inquisitorial endossado pelo Papa, publicado em 1486 e escrito pelos inquisidores Heinrich Kramer e James Spranger. E no século XIV, as mulheres sábias deixavam de ser membros fundamentais da sociedade para serem entendidas como agentes do Satã, né, que havia na Terra. O livro defendia que a feitiçaria era resultado direto de um pacto com o demônio. Era típico de mulher, de qualquer idade, pois ela seria sexualmente insaciável e, por isso, mais frágil diante do diabo. Portanto, sua prática era maléfica por natureza. Até a idade contemporânea, a Europa somou 12.000 julgamentos por bruxaria, com cerca de 50.000 condenações à morte, gente. 50.000. Bom, tudo bem. A igreja mudou, né, as coisas em relação a isso? Que bom, que maravilha, né? E muito do que nós achamos, né, que a gente sabe sobre bruxaria, vem do século XVI e XVII na Europa, especialmente o trabalho do caçador de bruxas, né, o Matthew Hopkins. Suas ações levaram à morte cerca de 100 pessoas ali no momento. Claro que podia ter mulheres que usavam, né, a bruxaria, usavam ali as ervinhas para fazer coisas para o mal, né? Óbvio, isso aí tem até hoje. E a última execução da bruxa aconteceu lá na Suíça, foi em 1782, olha, tem pouco tempo, né? Se você pensar bem, né, ao longo da história. Mas em outros lugares ainda se caçam bruxas. Só na última década, 4 pessoas, tá? 2 homens e 2 mulheres foram julgados, condenados e executados por bruxaria pelo governo de um país que eu não vou dizer, tá? E não vamos muito longe, não. Vocês lembram em São Paulo, aqui no Brasil, acho que em 2014, uma mulher foi caçada lá na rua e linchada por bruxaria? Então,
Em outro país aí também, o governo local ele teve que criar campos para refugiar mulheres acusadas de bruxaria, porque se elas voltassem para casa, elas estavam sendo mortas pelos próprios vizinhos. Então, assim, pelo visto, parece que se esqueceram de avisar que a Idade Média acabou. Muita gente continua a valer a frase, né, do célebre Sancho Panza, não acredito nas bruxas, mas que elas existem, existem. Bom, essa foi a história de como surgiu as bruxas, né, como sucedeu ao longo da história e o fim da caça às bruxas. Mas nesse interstício aí de tempo, houve vários fatos que são coisas assim escabrosas, e nos próximos vídeos eu vou contar, né, alguns que eu achei assim que foram mais relevantes, né? A caça a bruxas, por exemplo, de Salem, de tal lugar, né? Olha, gente, não se trata de fé, tá? E não necessariamente de religião, cada um segue o que quer. Mas foram fatos, acontecimentos que matou milhares de pessoas inocentes, destruiu famílias e isso faz parte da história, sim. Assim como guerras, catástrofes naturais e provocadas, né? Dizimou famílias. A caça às bruxas também dizimou e matou pessoas, destruiu famílias e faz parte da história. E foi tudo devido à Igreja Católica. Contra fatos não há argumentos. Infelizmente, quem não gostar, o que eu posso fazer? Mas essa é a verdade. Bom, espero que tenham gostado do vídeo, tá? Se vocês conhecem alguém que gosta desse tipo de assunto ou que tem alguma dúvida, né, em relação à bruxaria, manda, né, manda o canal, sugere o canal aí pro pessoal. Dá aí um joinha se você gostou, faça comentários. Vocês não fazem comentário aqui no canal, é um ou outro, eu adoro comentar, é bom pra gente debater, conversar um pouco. Nada de patifaria não, mas vamos debater, né? Dar uma opinião legal aí, uma coisa bacana. Quem não tá inscrito, se inscreva, ativa o sininho aí. E esses miados aí, vocês sabem, né, que faz parte dos meus 5 gatos. E é impressionante. Quando eu começo a gravar, começa a minha ação. Bom, e o que eu desejo a vocês é claro que fiquem na paz.